Olá, viva! Eu vou fazer agora uma consulta verdadeira e como tenho tempo e disponibilidade hoje, eu vou gravar o vídeo da mesma e é para uma pessoa que quer saber nestes momentos aflitivos de insegurança, com esta situação toda da pandemia, a pessoa está assustada, está ansiosa, não tem nenhum assunto específico para perguntar, só quer saber quais são as mensagens que saem no jogo dela daqui para a frente. Esta pessoa é casada, não vive junta, com o consulente, e eu escolhi para esta pessoa a carta tanto nas ciganas como no baralho, nesta carta cigana, como sendo a representação da pessoa, tanto nas cartas ciganas, dama de espadas, como nas cartas do baralho comum, porque vou fazer o método das 7 combinado, que é um método que eu gosto muito. Eu escolhi em ambas o mesmo naipe, estão a entender? Portanto, neste caso, desta consulta, deste momento, eu decido que a consulente que eu vou consultar vai ser, em ambos casos, a mesma figura. E para ela, eu vou escolher o marido como sendo o valete de espadas, do mesmo naipe, do baralho comum, vai ser esta carta aqui no baralho comum, o marido, e no baralho cigano vai ser esta, porque pode haver algum problema legal e eu não quero misturar o naipe de espadas do rei de espadas, vocês sabem que representa justiça. Vou dar início então. Só poderei iniciar a consulta quando as cartas abertas e expostas na mesa mostrarem as figuras que eu escolhi. Senão, qualquer mensagem era uma mensagem que poderia não ser a mensagem verdadeira para a pessoa em questão. Este é o meu método de trabalho. Há muita gente que abre o jogo e já está, sem marcar ninguém, e começa a ler. Eu gosto de fazer tudo com certeza, com segurança, e escolho, como tenho ensinado nos vídeos anteriores, as cartas respectivas às pessoas e que nós decidimos e escolhemos para representar como sendo o espelho da pessoa. Agora eu vou partir. Peço desculpa. E vou pôr 6 cartas na mesa e vou retirá-las, porque eu não as vou usar. E agora começo na 7ª a virar. Eu vou virar para vós. Esta já é a minha consulente. Lembram-se que eu acabei de dizer que ia escolher as duas cartas iguais. Vocês copiem. Como sempre eu digo, as cartas, se tiverem cartas de baralhos só comuns, vocês ponham a dama do baralho comum, que é as cartas de cima, e podem escrever os significados em baixo, na mesma carta de baralho comum, que vem sendo, no baralho cigano, o ramalhete, ou, se quiserem chamar-lhe, o buquê. E agora vamos contar 12. A segunda carta no baralho comum é o 6 de espadas, e vocês na carta do 6 de espadas escrevem a torre.
quem não tiver cartas ciganas. Quem tiver estas cartas, ótimo, mais fácil todavia. Ainda mais fácil, digamos. Agora temos o cão nas cartas ciganas e no baralho normal, comum e corrente, temos o 10 de espadas. Repito, para quem tem baralho comum, pode escrever os nomes correspondentes nas cartas ciganas. A seguir temos o 10 de paus, que vem sendo o urso. Temos o 10 de ouros, o livro. Temos o 7 de espadas, o ratos. Temos o 7 de ouros, os pássaros. Temos aqui o cavalheiro e o as de copas. Temos o caixão, que vem sendo no baralho comum o 9 de ouros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos o rei de espadas no baralho comum e os lírios. Temos aqui o 7 de copas, a árvore. E a última, porque a tiragem é de 12, temos aqui a dama de ouros, os caminhos. Então, analisando estas cartas, no geral, temos que ver se saiu aqui a carta escolhida para a nossa consulente. E nós sabemos que sim, que foi logo a primeira, a dama de espadas, conforme eu tinha escolhido em ambos casos. Então, estas mensagens são para ela. E agora, lembram-se que eu tinha dito que ia escolher para ela, no caso, para o marido dela, a carta do valete de espadas e a carta do rei de paus. O que não saiu, ele não saiu no jogo dela. Lembram-se que eu vos disse que essa senhora está casada, mas não vive junta com o marido. Portanto, ele não saiu. Isto especificamente é sobre a vida dela, para ela, sem ele. Que ela, pelos jeitos, ainda vai estar um tempo sozinha. Ou daqui para a frente a vida dela vai ser mesmo sozinha. Ele não saiu no jogo, independentemente, que é o que eu quero vos aqui explicar, de ser casada ainda. Analisando o jogo dela no geral, quais são as cartas negativas que poderiam estar aqui? Iniciamos na parte de cima do jogo do método comum. Não está muito negativo, está até equilibrado, não temos, está até positivo o jogo dela. E no jogo em baixo, o que é que temos aqui? Duas cartas negativas, que são para mim as piores do baralho, o ratos e o urso. De resto, está tudo bem. O caixão não poderá ser considerado negativo, dadas as circunstâncias
porque as cartas que rodeiam são positivas, então vamos pô-las para cima. Se vocês analisarem ao lado do caixão, nós temos uma carta do As de copas que é positiva, temos um cavalheiro, um senhor todo aprontado, todo romântico, todo cavalheiro, temos os lírios da paz, da reconciliação, do bem-estar, da tranquilidade, etc. Portanto, não é considerada negativa, pode ter só o significado de uma renovação na vida dela ou um princípio, o fim de um ciclo para outro melhor. Portanto, só teríamos estas duas negativas. Poderia dizer à senhora, assim numa abertura geral, que o jogo dela não está muito mal, não. Mas que estas negatividades da vida dela podem ter a ver com segredo, com o oculto, com vidas que ela tem que passar por isto. Pode ter sido um aprendizado que ela tem que estudar as situações que não estão bem, tem que as estudar para saber resolver ou que não estavam bem e que com estudo, com conhecimento, com aprendizado, ela pode resolver. Então vamos lá. Primeira mensagem para a minha consulente é que não há que temer nada, que vai estar tudo bem. E agora, a leitura mais específica é que ela neste momento, sozinha, porque é a casa do isolamento, lembram-se da solidão, no presente, para quem já segue as minhas aulas sabe o que eu estou a dizer. O 6 de espadas significa no tempo presente, brevemente ou num curto espaço de tempo, ela está como que a viver sozinha, encerrada, isolada, solitária dentro desta torre. Vamos imaginar que isto é uma torre como nos contos dos príncipes e das princesas. Ela está fechada aqui, neste sítio. É o que está a acontecer brevemente. Não é brevemente que quer dizer a palavra. Vocês têm que, deste brevemente, construir sinónimos para entender. Então, isto quer dizer que no tempo presente ela está sozinha e está fechada em casa. Mas ao mesmo tempo, isto significa que vai ser por um pouco e curto espaço de tempo, que vai ser um tempo breve, ou seja, um tempo breve quer dizer que vai ser por pouco tempo. Ao lado dela vêm surpresas, que é o que quer dizer este 10 de copas, e surpresas boas, porque temos aqui o cão. O cão é uma coisa boa. As surpresas são agradáveis, são positivas. São tudo corações. E ao pé desta carta, quer dizer que a qualquer momento a vida dela vai ser alegre e alguém lhe vem trazer uma prenda para ela. Uma pessoa bem amiga dela. No entanto, esta carta que vem aqui avisar de pessoas ao redor dela que ela tem mantido nos seus relacionamentos, e esta carta vem avisar para ela se cuidar de invejas, difamações, de pessoas perigosas, falsas, que andam agarradas a ela. Poderia significar até o homem mau, o marido dela, entendem? Que ela tem pessoas boas, mas tem que também saber distinguir o negativo e o mau.
Aqui significa que ela vai receber, nesta aflição dela, deste momento económico, quer dizer que vai estar tudo bem, porque inclusivamente ela vai receber uns dinheiros que chegam de surpresa a ela, vai receber estes dinheiros com agrado e que vai conseguir solucionar os seus problemas. Ou seja, estes dinheiros é a parte financeira dela que vai estar bem. Se ela está assustada com a situação atual, ela não deve financeiramente preocupar-se, porque ela vai receber dinheiros de alguma fonte que ela desconhece, que está escondido ainda. Temos o livro, é sempre o livro do segredo, ou coisas do oculto. Também sabem que isto pode significar estudos, não é? Mas é assim, a situação está debaixo de controle e ela não tem que ter medo. Esta vida dela toda vai mudar. Inclusivamente, existe aqui o 10 de ouros, que é uma mudança radical de vida e que sempre que sai como mudança radical de vida, o 10 de ouros, que ela desconhece, que ainda está em segredo, é sempre uma mudança para melhor. Pode até ter que mudar de casa, de país, etc. O estatuto dela está casada, ela pode vir-se a separar e vai mudar para uma vida melhor. A carta do 7 aqui, de paus, são benefícios. Portanto, esta vida dela vai ser radical, a mudança para melhor, com ajudas que ela desconhece. O ratos são os desgostos que ela teve na vida e que ela precisa de ajuda para se libertar deles, mas que ela, sem saber, está sendo ajudada. Os ratos, digamos, não é gatos, desculpai, os ratos são sempre coisas muito negativas. Mas, como as cartas ao lado e por cima são positivas, foi, digamos que, algo do mundo espiritual, do oculto, que é passageiro, porque ela está com ajudas e benefícios. Aqui temos os pássaros, que é romance. Possivelmente este romance foi o desgosto com este homem que era abusivo, mas que fazia parte da vida, do destino, que estava no diário da vida dela. Este livro pode ser o diário da vida dela, esta negatividade e este desgosto para ela. Mas como vai ter ajudas, vai voltar a haver romance na vida dela, que já está para vir para ela um homem bondoso, de coração, vem à casa dela e que é um homem cavalheiro, romântico. Vê os passarinhos ao lado dele? Ele é romântico e ela desconhece. Ela está de costas para ele, ou seja, ela não está a pensar em nada de romance, nem de homens, nem nada. Nem na vida dela com a mãe nenhum homem, porque ela ainda se sente que está casada. Mas existe um homem cavalheiro, romântico, a caminho para a casa dela. E este é um acontecimento benéfico, que ela depois, quando acontecer, que o 7 são acontecimentos e decisões, ela vai ter que tomar decisão com respeito a esta situação que ela desconhece neste momento sobre este homem. E esta decisão vai ser dar uma oportunidade, vai querer ou não vai querer, a escolha da senhora, para voltar a constituir uma nova família. Aqui nós vemos um ataúde
E aqui o que é que isto quer dizer? O fim de um ciclo. O fim. Uma renovação. Há que cortar, há que finalizar uma situação para dar continuidade a outra. E neste caso eu acho que é um fim, alguma coisa relacionada na vida dela. Vamos ver que carta é esta. É o 9. Vocês sabem que o 9 de ouros significa atrasos, demoras. No campo financeiro também significa alguns dinheiros não muito grandes que às vezes a gente pensa que já não recebe, mas que vêm, chegam com atraso, etc. Então, analisando estas cartas aqui, eu diria que esta situação aqui tem a ver com o que está para trás na vida dela. Findou. É o fim do que está para trás, dos atrasos da vida dela, que foram, possivelmente, estes no romance, no passado, no diário da vida dela, por um homem que era mau. Vai haver uma justiça na vida dela e esta aqui pode ser o fim e a situação de legalizar a separação dela, ou uma justiça divina que até poderá vir inesperada para ela, trazer-lhe paz, bem-estar, etc. No campo financeiro, ela terá também legalmente, lembram-se que eu nem quis marcar esta carta como sendo o companheiro ou o marido da senhora, porque poderia aparecer um assunto legal. Acredito que ela vai receber uns dinheiros que vêm ter à casa dela, este acontecimento, de umas ajudas que por casualidade ela possa ter direito. Ela vai receber coisas não muito grandes, mas outro tipo de ajudas. Estes dinheiros aqui serão os dinheiros maiores, de surpresa, e como é surpresa este campo aqui financeiro, poderá ser uma remuneração brevemente que ela vai ter. E como é surpresa, pode ser um jogo, pode ser qualquer coisa que... Isto aqui são dinheiros maiores, isto aqui são dinheiros menores, tipo IRS e coisas assim. Portanto, ela financeiramente, nós vemos que ela vai ficar bem, que ela vai ter alegrias e surpresas muito brevemente. Este isolamento dela vai acabar, é assim que se lê. E que vai haver aqui ainda para ela e nos caminhos dela. Eu agora vou passar para aqui porque não sei se vocês vão ver. Portanto, isto é o assunto legal. Com justiça ela vai receber uns dinheiros. Vê? 9 significa dinheiros que chegam com atraso. Não muito grandes, mas significativos, senão não saiam no jogo. Pode ser IRS, como eu falei. E isto vai trazer estes dinheiros que chegam de surpresa, e estes vão-lhe dar a estabilidade económica que a senhora está a precisar. E a paz. Os lírios são símbolo de paz. Aqui ao lado, a árvore significa saúde, portanto, ela vai recuperar a vida dela nos acontecimentos da vida dela. Ela vai ter aqui uma notícia no caminho dela de crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta é a carta das crianças, de árvore. Poderá ser uma criança em crescimento, poderá ser o significado de uma gravidez, que ela terá conhecimento desta pessoa
ou ela a ter o conhecimento de aumento de família. Apesar de não estar aqui a carta da cegonha, esta carta é crescer. A árvore é a árvore da vida. Pode ser criança, vida de criança. Entenderam? A árvore significa vida, significa saúde, desenvolvimento, raízes, etc. Portanto, a mim parece-me que ela vai ter a notícia de que a família dela vai aumentar, que esta poderia estar à espera de um bebê, e se a família estará no seu destino, nos seus caminhos. E aqui temos os caminhos bons, abertos, sem obstáculos. Portanto, aqui não há obstáculos. Então, iríamos iniciar outra vez desde o princípio, pela parte de cima, se quiserem ao mesmo tempo ou em separado, de 7 em 7, a consulente, uma prenda para a consulente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma decisão que ela vai ter que tomar com respeito a um romance. E agora, se eu lhe disser isto, ela vai se rir, mas ela vai ter que tomar uma decisão com respeito a um romance. A vida tem ainda romance para ela. Ela não pode desanimar. Tem surpresas boas. Decisão sobre um romance. Esta prenda até pode ser uma prenda que vem por uma pessoa que a vai cortejar, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isto é a carta do tempo breve ou do tempo presente. Neste isolamento que está prestes a acabar, porque como o tempo é breve, quer dizer que demora pouco, que está prestes a acabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai receber os tais dinheiros, não muito grandes, mas vai receber, e isto vai trazer uma renovação na vida dela. É o que esta carta quer dizer. Um fim de um ciclo negativo para iniciar-se outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, ela tem que ter cuidado com dinheiros com respeito a este homem. Ou seja, se este homem que é nocivo representar o marido, esta carta vem como um aviso para que ele não venha buscar depois o dinheiro da senhora. Entendem? Mas ela vai receber outros dinheiros além destes grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o acontecimento da criança que está já a crescer. Parece que alguém já está de bebê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai haver ajudas nos desgostos que houve na vida dela. Isso vai ser tudo resolvido com benefício para ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entenderam? Eu quero vos explicar sobre estas 3 cartas. Vês, o livro está fechado. Pode ser o diário da vida da senhora. E o diário da vida da senhora mostra-me a mim traição, roubo, inveja, doença, coisas muito tristes. E isto teve a ver com este homem. O urso aqui apresenta-se sempre como um homem falso, perigoso, nocivo, traiçoeiro, machista, narcisista, etc. Entenderam? E estes desgostos, e isto foi com respeito à vida amorosa dela, ao romance. Mas isto vai acabar aqui e já vem uma outra pessoa no destino dela. Ainda não está
ela a tomar conhecimento, porque ela está de costas e ele está distante dela, ela ainda não sabe, mas é o destino que já tem para ela, outra pessoa. Aqui então voltamos a embaralhar. E a partir por intenção da pessoa. E agora vamos pôr para a pessoa, para a casa da pessoa, o que está para vir, acontecer que ela desconhece. Isto ela conhece, ou já é o presente, ou o ontem, o passado. Isto é o lar, o trabalho, o país, a casa. Aqui é o que ela desconhece. E aqui vamos pôr assim, atravessado, é o que se atravessa na sua vida, no seu destino, que não pode alterar de nenhuma forma, nem ela, nem ninguém. Tudo o que sair aqui pode ser tudo alterado. Podem chegar as situações e a pessoa pode alterá-las por decisão, escolha, livre-arbítrio, mas também pode haver interferências de terceiros. Vamos abrir aqui para a senhora. Ela vai ter um assunto legal a resolver que a vai trazer descanso, paz, uma reconciliação, digamos, muito boa para a vida dela. E aqui vem para ela alguém do passado dela, mais recente. Não é um passado distante, com romance para ela. Agora, como este monte aqui é o passado mais recente, eu poderia intuir que o marido dela ainda vem para ela, com romance para ela, para a casa dela, por uma justiça, uma situação de justiça, de qualquer coisa que tenha a ver com a lei ou justiça divina, que o obriga a esta decisão. Talvez como ele não está em casa com ela e há este problema com esta pandemia, ele poderá ter que tomar a decisão de repensar a vida dele familiar e precisar de regressar a casa. Aqui temos para a casa dela mudanças, não, uns dinheiros que chegam para a casa dela, desculpem, isto é dinheiros. Aqui é uma renovação, digamos que este é mesmo o marido, que eu estou a acreditar que é, mas não é o mesmo que vimos antes. Este é o marido aqui, não necessariamente esta figura representa a que foi dita anterior. Eu acredito que ela sim, na vida dela, vai ter um romance com uma outra pessoa, mas aqui, como é presente e como é o passado mais recente, representa o cavalheiro, o marido. Entenderam o que eu estou a dizer? Ou seja, ele estava afastado, mas ele volta. E depois, também ela, no que não sabe, ela vai ter um outro homem na vida dela melhor do que o que ele foi. Aqui é ele e a reconciliação para casa e tipo, ninho, vê aqui o ninho, um romance, os passarinhos, o casal, ele volta à casa para ela, tenho a certeza, ou porque ele toma esta decisão obrigado por circunstâncias da vida que o obrigam, ou a vida lhe ensinou alguma coisa que ele tem que voltar a casa. Mas na casa dela existe aqui mudanças radicais,
com desgosto, no caminho dela, da vida dela, no destino dela, existe esta situação que poderia ser no país dela, na casa dela, no edifício dela, alguém que vai morrer e que poderia morrer por pandemia, por causa desse coronavírus. Mas não é ela pessoalmente, é no local ou no país onde ela mora, e ambos e no país está a decorrer morte, peste, doença, entendem? Porém as coisas vão melhorar e há uma pessoa que vem à casa dela, ou será uma amiga dela no destino com uma doença, pode ser até com esta própria doença que a está a afligir agora. E aqui estamos a ver no que vem para a vida dela. Muitas histórias ainda vai escrever, o que confirma que não é ela que vai morrer. Se ela ainda vai escrever muitas histórias, muitos diários, coisas boas, surpresas, alegrias. O cão fiel poderia vir a receber um cão também, um cão, a comprar um cão. No caso aqui, se alguém lhe dá um cãozinho, poderia ser uma prenda. Mas o que isto significa aqui é que a vida dela vai ser diferente. Aqui sim temos a carta da viagem, ela vai fazer uma viagem, a vida dela, ela não sabe neste momento, tá? Aqui é o que ela ainda não sabe, que a vida lhe vai proporcionar mudanças radicais para melhor. Vai poder escrever muitas histórias, todas elas melhores e diferentes. Novas oportunidades. Com alegrias, rodeada de fidelidade, de coisas boas. E vejam a confirmação que é para ela. Mas ela vai ter felicidade, vai receber prendas, vai estar toda com uma vida. Ela vai escrever um novo diário na vida dela. Lembram-se que primeiro estava aqui a carta do diário dela anteriormente era negativo, agora no que vem tudo diferente. O 10 de ouros são mudanças radicais, mas estas mudanças também incluem mudança de casa, mudança de estatuto. Se ela está casada, amanhã já não vai estar. Se ela vive numa casa, numa terra, amanhã já não vai viver na mesma. Se ela está pobre, vai ser rica. Tudo vai ser melhor, entendem? Para a vida dela. E agora deixem-me pôr isto assim para baixo, para ter aqui um cantinho. Aqui são as que ela não vai poder alterar. Nestas ela vai poder alterar tudo isto. Digamos que o marido bate hoje à porta e ela diz: eu não quero mais nada contigo. Estão a entender? E não confiar nele, porque ele pode vir à casa dela, pode ter decidido, que esta é a carta da decisão, dos acontecimentos decisivos que obrigam uma decisão para ela com ele. O 7 é a carta dos acontecimentos, da decisão. Será uma decisão importante sobre o relacionamento de casal. Os pássaros aqui podem representar do casamento dos dois, com respeito a ele batendo à porta. Ela pode não querer isto, porque ele pode estar a apresentar-se por conveniência própria e ela pode decidir que não quer mais. Ou decidir aceitar e entrar novamente, dando uma oportunidade. Aqui na casa dela, ela pode ter uma amiga que queira vir para a casa dela e, derivado a estas doenças, estes riscos, ela pode dizer que não quer que ela venha por uma questão de risco, pode não querer.
receber ninguém de visita. Por exemplo, estou-vos a dizer, uma amiga necessitada, ou uma amiga que precisa de se mudar, uma amiga que vem de viagem para a casa dela e ela dizer não, isto ela pode alterar, e também pode dizer que sim, são escolhas. E aqui, a única coisa que pode alterar esta felicidade é a intervenção de partes terceiras. Se for gente má, que saiba que para ela está a felicidade, interferirem com o negativo, com o malefício, com o que quer que seja. Quando as pessoas têm notícias boas, não devem contar a ninguém. Para que as coisas se concretizem. Mas acredito que se for segredo, se souber acreditar, se souber guardar esta mensagem linda, ela vai ficar bem, muito bem e feliz, sim. No que ela não pode mudar ou não podia mudar no destino dela, possivelmente este urso que estava no destino e que até podia ser o marido. Ela não vai poder mudar uma sorte, uma herança, uns dinheiros grandes que vêm para a vida dela. Estes dinheiros podem vir de uma instituição legal, pode ser uma lotaria, pode ser uma herança de casas de família, pode ser de seguros, pode ser muita coisa. E que acontecem brevemente. E uma criança que está escrito na vida dela, ela pode ser avó, tia, e isto vir a acontecer e ninguém vai poder alterar isto. Entenderam? Depois podem ler assim, de cima a baixo, saber que este está aqui a mostrar, notem, isto estava no diário da vida dela, estes desgostos, que ela não podia alterar. Fazia parte do destino dela consulente. Podem ler as mais próximas. Ela vai ter saúde, a família aumenta, vai ter segurança, estabelecer uma vida forte, com raízes, com expansão, que as árvores são assim. Isto é os caminhos dela que estão abertos e estão abertos também ao romance. Ela não pode ter medo de ficar sozinha, como ela está ou como ela esteve, porque ela tem caminhos para não ficar sozinha, com muitas alegrias e surpresas. Estão a ver? É assim que se consulta. Eu espero que este pequeno vídeo tenha ajudado. Já teríamos aqui bastantes mensagens para dar ao cliente. Poderemos continuar, depende do tipo de consulta que a pessoa quer. Eu faço consultas de 1 hora, de 2 horas, são preços diferentes, isso vai depender. Mas eu só queria vos passar mais um videozinho de uma consulta que eu estava aqui a ter. Então espero que vos tenha ajudado mais esta consulta, dando-vos exemplos para saberem como é que eu leio, se quiserem seguir os meus métodos. E qualquer dúvida podem me ligar para o meu WhatsApp. Não ligar
de chamada, mas sim por mensagem escrita ou no próprio vídeo. O meu número é mais 1-786-259-3936. Se gostarem do meu vídeo, ponham lá um dedinho para cima, que isso ajuda-me, e se puderem compartilhar também, eu agradeço. E aqui estarei à vossa disposição, inclusive se necessitarem de uma consulta privada ou se quiserem recomendar alguém. Um grande obrigado por assistirem. Muito boas vibras para todos.